Recentemente eu fiz um post no Instagram e a chamada é: não viemos ao mundo para produzir, viemos para nos tornar. E aqui eu quero trazer para você, né, uma visão ampla sobre essa questão. Você já parou para pensar que o mundo ele não precisa de mais coisas que você faça com as suas mãos? Já existe praticamente tudo que a gente pensa, tudo que a gente precisa. Vários dos humanos que vieram antes de nós tiveram brilhantes ideias e que hoje fazem com que a nossa vida seja muito mais sofisticada, muito mais confortável. A criação da luz, a criação da energia, a criação de casas onde o vento não leva, que conseguem ter um pouco mais de estrutura, o próprio ar-condicionado, a questão da água encanada, né? São coisas que, se param de existir, realmente nos deixam numa situação delicada. Porque eu abro a torneira e tem água, é fácil. Eu ligo o chuveiro e tem água quente. Então, todas essas coisas que foram criadas, a gente, só por isso a gente deveria ser muito, muito, muito grato pela vida. E a gente, muitas vezes, não dá a mínima, porque não está na ausência. A partir do momento que acaba a luz, que tem algum problema, aí a gente sente, a gente vê. E o ponto é, né, essa oportunidade que a gente tem de estar vivo, ela é uma oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores, através da criação das nossas virtudes, através da expansão da nossa consciência, da gente conseguir ter clareza de que, através do que penso, do que sinto e do que faço, eu transformo aonde eu estou. Então, se você tem a ideia, né, de que você precisa criar algo muito inovador para você ser diferentão, para você ser a pessoa onde, né, vai querer ganhar um prêmio Nobel, até pode. Eu tô seguindo uma tendência, né, de ver muito vídeo sobre corredores e tal. Eu acabei de ver uma mulher que tá querendo entrar no livro, e em que ela vai fazer 21 quilômetros todos os dias durante um ano. Eu nem sei se isso é saudável, né? Então, assim, mas às vezes você tem isso para você como algo muito desafiador que ninguém fez, isso é importante, às vezes está dentro do teu DNA isso, uma necessidade. Mas, no geral, o fazer diferente, você pegar algo que uma outra pessoa já fez e você colocar, lapidar a tua maneira de olhar, muitas vezes já é o essencial. É a tua atenção expandida através daquela situação, através daquela experiência que vale, né? No final do dia, o que importa é quem você se tornou nesse processo, o quanto você precisou se dedicar para conseguir passar naquela prova do ensino médio que talvez você nunca nem mais precise daquela matéria de álgebra, enfim. Talvez você não se recorde, mas aquela conversa que você teve com uma senhora na rua, ajudando ela a passar a rua, ou então com aquele entregador, ou ainda com o motorista que estava te levando no Uber, no 99, aquilo pode ter mudado a vida dessa pessoa, pode ter feito ela olhar para um novo ângulo, e às vezes ela também pode ter falado algo para você. Então, esse vídeo é um convite para você parar de querer algo muito estrambólico e começar a fazer o que está dentro da tua mão, dentro do que é possível, porque é através do que é possível todos os dias, com essa consistência, que você vai conseguir chegar, de repente, se essa for a questão que você está buscando aqui, em algo muito maior, né? E aqui eu tô falando sem incluir questões de astros, mas o seu mapa astral, o seu mapa também do desenho humano, ele traz para você uma visão dos seus desafios, da onde você precisa chegar, do que você precisa fazer, como você aproveita os deleites da vida. E
o meio do teu céu, dentro do mapa, ele também mostra como você precisa ser. Se você tem meio do céu em Capricórnio, você precisa ser uma pessoa consistente. Não adianta você fazer uma semana e o resto do ano não. Você precisa fazer pequenas coisas que te aproximam. Eu sempre falo aqui, né, da sua melhor versão. Porque a nossa vida é uma grande lapidação. E eu repito, o que de fato faz diferença no final do dia é o quanto você amadureceu no processo e é o quanto você se permitiu ter consciência disso que você está fazendo. Porque, claro, a gente pode viver uma vida tranquilo, sem ficar pensando nos pormenores, deixa a vida me levar. Mas a partir do momento que eu tenho essa consciência e eu passo a agradecer as pequenas coisas que acontecem no meu dia, sem gratiluz. Aqui eu tô falando mesmo no sentido de você estar feliz por você ter os desafios que você tem, para que você, passando por eles, você possa acessar novos desafios. Porque a vida é esse emaranhado. Hoje você tem uma entrega, uma demanda, e amanhã pode ser que isso já esteja tão fácil para você que você consiga passar para uma nova questão. É muito oportuno a gente olhar para esses desafios da vida como grandes portais. Se você ficar reclamando, se você achar que tudo para você é mais difícil, você está reforçando uma crença interna sua. As coisas serão assim. E a partir do momento que você consegue perceber que isso é uma repetição de ciclo, que a gente está vivendo numa era onde o acesso à informação está muito bom. Então você às vezes lê livros, você escuta as pessoas falando e você vai conectando os pontos. Então você chega à conclusão de que o que você está vivendo, mesmo que você não tenha passado por processos terapêuticos, é uma repetição de ciclo. Beleza, compreendi. E agora o que eu faço com isso? Essa compreensão de ciclo faz com que você entenda essa crença. Para você quebrar ela, muitas vezes você vai precisar, dentro de um método integrativo, entender aonde ela começou. Porque senão, eu só fico fazendo uma reeducação da última. E eu continuo em ciclo, porque no final das contas, eu só quebro quando eu encontro a raiz. E muitas vezes a raiz está na minha infância, às vezes pode ser um processo gestacional, pode ser um processo transgeracional, que é mais antigo ainda. Mas não é só isso que vai fazer você mudar a tua realidade. Essa é uma forma muito importante, claro, da gente quebrar esses padrões, essas crenças. Só que se eu fico só nessa parte mais superficial, vamos dizer assim, porque aqui é racional, né? Eu estou pensando sobre a crença, eu entendi que é um ciclo e eu vou quebrar. Mas e a parte que funciona mesmo enquanto eu estou desligado? Porque nós operamos, o nosso organismo, a maior parte dele opera em piloto automático. Eu não preciso pensar para respirar, eu não preciso pensar para fechar os olhos. As minhas pálpebras, elas têm um sistema, um mecanismo lindo, em que de tempo em tempo ela fecha, porque meu olho não seque. E várias outras coisas, fígado, intestino, é tudo uma máquina perfeita. Você não está pensando nisso, isso está acontecendo enquanto a gente está conversando. Então, tudo isso é movido pelo sistema que a gente chama de subconsciente. E essa parte subconsciente corresponde a 95% de tudo que somos. E ela tem acesso também ao consciente coletivo. Então, por isso que tem muitas coisas que a gente consegue ter empatia pelo outro, mesmo não vivendo exatamente aquilo que ele viveu, mas a gente se coloca no lugar do outro. Ou então a gente começa a ter pensamentos muito aquém do que a gente tinha quando a gente vai visitar uma nova cidade, a gente sai do país, a gente muda de cidade, a gente troca de emprego, a gente sai do ambiente antigo. Tudo isso a gente acessa de uma maneira subconsciente. Uma maneira em que não é tão simples quebrar a crença. Então é quase como eu preciso quebrar minhas crenças conscientes dentro de processos terapêuticos, dentro da minha própria visão sobre minha vida, mas eu também preciso olhar para esse subconsciente. E é através desse processo que eu trabalho te auxiliando. Aí
ela é um tratamento que vai te ajudar a restaurar a tua identidade emocional. E é através desse trabalho no subconsciente, através de respirações, através de um processo que a gente chama de breathwork, é um dos pilares dentro desse método. Então, não é só falação, não é aula gravada, muito pelo contrário, é um contato direto com você, para conseguir compreender a tua necessidade. São 4 encontros, 4 meses de tratamento. E tudo isso para trazer para você a tua melhor versão, porque ela já existe, você só precisa acessar ela. E muitas vezes sozinho a gente escuta uma coisa aqui e capta, a gente escuta outra coisa dali e capta. Só que energeticamente você tem um perfil único. Pode ser que existam outras pessoas com um perfil muito parecido com o meu, com certeza. Inclusive existem coisas em comum que vai funcionar para qualquer ser humano. Mas pode ser que você seja um perfil de pessoa que não tenha a manifestação consciente, que é aquele perfil de pessoa que precisa detalhadamente entender o que é aquele sonho. Eu quero ir pra Grécia, tem que estar verão, e eu vou usar um vestido tal, com um copo de... Como é que é o nome daquela bebida de limão? Limoncello. Tipo, os detalhes. Essa é uma pessoa que manifesta de forma consciente. E existe a pessoa que manifesta de forma inconsciente. Então, tudo isso dentro do método, eu trago para você essa visão. Tudo isso é baseado dentro do teu mapa, para você ter essa compreensão. E, além de tudo, né, conseguir ter alguém te ajudando a olhar para você, olhar para tua demanda. Bom, me deixa saber se você chegou até aqui nesse vídeo, me deixa uma mensagem aqui embaixo. Se você tiver dúvida, pode me mandar, eu leio todas as mensagens, eu respondo todas as mensagens e desejo que você tenha aproveitado esse vídeo, várias coisas aí que eu fui soltando, que eu fui trazendo para você nessa mensagem. Até o próximo.